Pode começar já? Acredito que pode começar sim. Então tá bom, professor Rodrigo, já vou começar aqui então. Ok. Bom, retomando então, eu sou a Natália, eu sou pedagoga formada pela Unesp, aqui de Presidente Prudente, fiz mestrado e doutorado também na Unesp, e aqui hoje para vocês eu trago algumas discussões dos dados que eu obtive na minha pesquisa de doutorado. E eu defendi no ano passado, né, a pesquisa, e agora nesse ano eu estou realizando as primeiras apresentações dos dados. Aqui hoje, o meu trabalho está intitulado como Educação Ambiental, Consumo e Resíduos Sólidos, as concepções de professoras de educação infantil. A minha orientadora do doutorado foi a professora Fátima Marim, e eu fui bolsista CAPES no período do doutorado. Bom, a minha pesquisa de doutorado, ela teve como base a pesquisa que eu tinha feito anteriormente de mestrado. A minha pesquisa de mestrado teve como título Educação Ambiental e Água, Concepções e Práticas Educativas em Escolas Municipais. Eu tive como foco tentar compreender como eram as concepções e práticas dos professores de quarto ano em escolas municipais a respeito de educação ambiental e água. E um dos grandes pontos que essa pesquisa trouxe de dado foi que os professores de ensino fundamental não conseguiam trabalhar com as crianças porque as crianças não tinham tido o tema de educação ambiental desde a pré-escola, desde a educação infantil. Então, para o doutorado, eu fiz uma opção de estar trabalhando com educação ambiental para educação infantil. Fiz uma modificação do tema, e nós percebemos que aqui na cidade de Presidente Prudente o tema consumo e resíduos sólidos não era tão trabalhado nas pesquisas de educação ambiental, e por isso fizemos a opção para o trabalho com essa temática. Então, a minha tese teve como título Educação Ambiental, Consumo e Resíduos Sólidos no contexto da educação infantil. Um diálogo necessário com os professores. E aí, como eu disse a vocês, eu defendi no ano passado essa pesquisa. Bom, aqui na discussão eu trago um pouco sobre alguns autores que eu trabalhei na pesquisa e que eu creio que são importantes para contextualizar. A professora Léa Tiriba, do Rio de Janeiro, ela tem uma discussão a respeito de meio ambiente na educação infantil. E ela traz aí que quanto mais cedo esses conhecimentos ambientais forem discutidos com as crianças, isso vai trazer para elas conhecimentos, habilidades e melhores atitudes em prol das questões ambientais. Outro ponto que é importante destacar é a preocupação que nós temos hoje em relação ao modo de vida nosso e o futuro do meio ambiente, a degradação ambiental e principalmente a preservação do meio ambiente. Hoje é uma temática muito discutida, a mídia hoje traz muito, né, a divulgação dos temas do meio ambiente devido aos problemas ambientais que nós temos hoje, e o quanto é importante que as nossas crianças, desde pequenas, a ter essas discussões também para o contexto delas de formação. E aí nós acreditamos numa educação que seja voltada para o ambiente, por meio de reflexões sobre a conscientização e a sensibilização, que essas crianças compreendam sobre a educação ambiental, que elas coloquem em prática esses conhecimentos que elas adquirem no contexto educativo. Outro ponto que nós também destacamos é a respeito do consumo dos recursos naturais. A gente sabe que muitos dos problemas ambientais são decorrentes do mau uso dos recursos naturais. Outro ponto que nós também destacamos é a menor produção de resíduos. A gente sabe hoje que o problema dos resíduos sólidos e também da reciclagem é uma temática que está presente na sociedade. Nem todas as cidades hoje possuem a coleta seletiva de resíduos e nem todas as pessoas ainda realizam essa coleta seletiva e a separação e descarte correta dos resíduos. Então, isso também é importante que as crianças, desde pequenas, comecem a compreender e comecem a ter melhores ações a respeito disso, para que se torne algo natural e que elas possam levar para a família e para os amigos também.
Outro ponto que nós destacamos é que hoje as nossas crianças elas nascem na era do consumo e muitas são persuadidas para o ato de consumir. Um exemplo disso são os programas infantis que no decorrer dos seus programas nos as crianças são motivadas a conhecerem produtos e a mídia traz essa proximidade para as crianças dessas temáticas, fazendo com que elas possam, querendo ou não, estar inseridas nesses momentos de consumo. E, por outro lado, o consumo ele leva à produção de resíduos, que nem sempre são materiais descartados. Então, o quanto é importante que a criança compreenda sobre, sim, Sibeli, exatamente, a propaganda infantil é algo assim muito complicado hoje para a vida das crianças. Muitas delas são persuadidas por essas propagandas e aí os pais, no anseio de muitas vezes contemplarem as vontades das crianças ou estarem mais próximas das crianças, acabam comprando e colaborando para que esse consumo continue desenfreadamente. Com isso, a produção de resíduos também continua acontecendo e nem sempre os materiais que as pessoas consomem hoje são descartados e destinados corretamente. E aí na nossa pesquisa nós destacamos também o papel do professor nesse processo, o quanto ele precisa estar bem formado a respeito dessa temática e o quanto ele precisa desenvolver na sala de aula práticas educativas que voltem à compreensão dessa realidade local que as crianças vivem hoje a respeito do consumo e principalmente dos resíduos que fazem parte da vida das crianças e de todos nós, colaborando aí para um consumo consciente e menor produção de resíduos. Então, a nossa motivação da pesquisa foi pensar a educação ambiental em resíduos para a formação das crianças de educação infantil. E que, principalmente, o local em que a criança vive seja valorizado e as experiências que ela traz para a sala de aula também sejam valorizadas, sempre com a perspectiva de melhoria do meio ambiente e de maiores ações para que elas possam compreender sobre isso. A nossa hipótese é que a maior parte dos professores, infelizmente, não possui formação adequada a respeito de educação ambiental para esses trabalhos dos resíduos sólidos e consumo. A Política Nacional de Educação Ambiental, que é a Lei 9394/96, ela traz a obrigatoriedade da educação ambiental em todos os níveis e modalidades de ensino. E aí a gente percebe que, por estar embasado com essa lei, a educação infantil ainda vem aí começando nos trabalhos a respeito de educação infantil, mas muitos profissionais ainda não desenvolvem porque não possuem essa formação. Essa legislação também vem a trazer que é necessário que esses professores tenham formação inicial e continuada a respeito de educação ambiental. Então, a gente traz esse ponto na nossa pesquisa para estar dando grande embasamento aí sobre o tema. Bom, o objetivo do nosso trabalho, então, foi discutir a formação de professores e suas práticas pedagógicas diante da educação ambiental em resíduos sólidos no contexto da educação infantil. A nossa pesquisa ela foi de cunho qualitativo, então nós utilizamos os estudos de Bauer e Gaskell, e também Silveira e Córdoba, Cunha, Esteban, Bauer e Gaskell. Foi uma pesquisa do tipo estudo de caso, que contemplou o estudo profundo de um ou poucos objetos, de maneira que pudesse permitir amplo e detalhado conhecimento. Outros autores que nós também utilizamos, Marli André, Ludwig André, Gil e o In. Bom, a nossa pesquisa ela foi realizada aqui na cidade de Presidente Prudente. Nós utilizamos como sujeitos da pesquisa 10 professoras que faziam parte de escolas de educação infantil aqui no município. Eram professoras que trabalhavam em salas de pré-escola. Então, juntamente com a Secretaria de Educação, nós fizemos o convite para a parceria na pesquisa. A Secretaria de Educação sugeriu algumas escolas que nós pudéssemos trabalhar para a pesquisa. Foram escolhidas 2 escolas de cada região da cidade, norte, sul, leste, oeste e da área central. E aí fizemos o convite para os professores que gostariam de participar da nossa pesquisa. 10 professoras manifestaram interesse e aí foram escolhidas para serem os nossos objetos de pesquisa.
A nossa pesquisa também teve aprovação do Comitê de Ética da FCT-Unesp, conforme o parecer consubstanciado que está aí. Por meio de entrevistas semi-estruturadas, temos os questionamentos às professoras. Então, no momento, nós fizemos questionamentos por meio de palavras-chave, o que fez a cabeça das professoras a respeito das temáticas ambiental, consumo e consumismo e resíduos sólidos e lixo. Os outros dados, tá? E aí outras questões que nós fizemos, as professoras foram se elas tinham realizado formação inicial continuada, se elas tinham tido contato na universidade, qual era a opção delas a respeito de educação ambiental, né? Com licença, mas acho que nós tivemos um problema que eu, pelo menos, perdi a comunicação com o áudio e com o vídeo. Vamos aguardar um pouquinho pelo restabelecimento. Oi, vocês estão ouvindo? Tudo certo? Em primeiro momento, nós fizemos questionamento a respeito de educação ambiental com respeito de formação inicial. Então, questionamos sobre temática ambiental em outras situações da universidade, quais deveriam ser para nós perguntamos para as professoras o trabalho em educação ambiental deveria ser feito, o que está sendo já feito de forma correta. Qual era a concepção de educação ambiental que essas professoras tinham? E aqui eu vou escutar?
Estão ouvindo agora? Ah, sim, ok. Isso tá aparecendo aqui, vou continuar aqui. Aqui eu trago também uma imagem a respeito da geração de resíduos, então o ciclo de vida dos produtos, o quanto é importante que as crianças compreendam de onde os produtos vêm e a destinação correta deles. A gente sabe que muitas vezes as crianças não sabem de onde os produtos vêm, então muitas acham que o leite ele vem da caixinha de leite que está no mercado e não de toda uma linha de produção desde dos animais na agricultura, até depois linha de produção, e aí a chegada de fato dos produtos ao alcance das pessoas. E muitas pessoas não sabem a destinação correta, e aí, consequentemente, as crianças muitas vezes também não compreendem sobre isso. E a gente destaca na pesquisa o quanto isso é importante comparecer na formação das crianças. Aqui, no decorrer dos slides, eu trago algumas discussões específicas sobre o tema, a valorização da educação ambiental, que muitas vezes ocorre no ensino fundamental, o quanto é necessário que se tenha essa formação desde a educação infantil com as crianças, e aí eu trago um autor que é o Capra, que ele diz sobre a alfabetização ecológica, né, que é uma alfabetização que deve comparecer na vida da criança desde cedo. Então, trouxe alguns pontos aí. E agora aqui eu já trago um pouco dos dados, né, que eu apresento no artigo, e aqui uma sistematização do que as professoras disseram. Então, elas compreendem a educação ambiental pelo viés da conscientização, que é necessário ser feito campanha com as crianças, divulgação, projetos. Então, elas têm a consciência a respeito aí da conscientização. Elas percebem a educação ambiental a partir do contexto vivido, então isso é um ponto muito interessante, porque muitos autores que nós pesquisamos trazem também essa perspectiva. Elas acreditam que a educação ambiental deve ser trabalhado também o uso racional dos recursos, então o uso consciente da água, da energia, do desperdício de alimentos. Elas acreditam também numa interdependência dos indivíduos com o meio ambiente. E também, algumas das professoras relataram aí admiração pela natureza, o quanto as crianças devem ter também uma admiração. As palavras-chave que elas tiveram quando mencionado educação ambiental foi água e reciclagem, devido aos trabalhos que elas já estavam fazendo nas escolas. Elas também, a respeito do consumo, então elas ligam o consumo ao que precisa e o consumismo ao exagero. Então, essa é a concepção das professoras a respeito dessas temáticas. 3 professoras mencionam produção do lixo, decomposição do papel. 3 professoras mencionam o papel influenciador da mídia, como uma colega nossa aqui destacou sobre as propagandas infantis, diante do consumo infantil. E a palavra-chave que elas mais destacaram quando ouviu-se o tema consumo foi propaganda. Bom, a respeito dos resíduos sólidos, as professoras acreditam que resíduo é algo que você usa e pode ser reaproveitado ou reciclado, e o lixo como algo que não dá para utilizar mais e não dá para aproveitar. 6 professoras não conseguiram diferenciar os termos resíduo sólido e lixo. Para elas, tudo é lixo. E para nós, na pesquisa, a gente acredita que o resíduo é algo que você pode reaproveitar e que pode voltar para a cadeia produtiva. Já o lixo, depois de todas as possibilidades que você tem a respeito do material, e ele não dá para você reutilizar, então você deve enviá-lo para o aterro e não para o lixão, como infelizmente algumas cidades colocam aí. As palavras mencionadas pelas professoras colocar no reaproveitamento, a coleta seletiva e a seleção. As professoras tiveram como objetivo a conscientização, o cuidado com o meio ambiente, o uso consciente dos recursos naturais e o incentivo ao pensamento crítico e a sensibilização. Bom, aqui eu já trago as considerações finais, então que a gente acredita que nessa pesquisa a educação infantil é muito importante para as crianças hoje e que principalmente os saberes ambientais façam parte dessa formação.
a gente percebe que é necessário que as questões a respeito de educação ambiental em resíduos e a respeito do consumo façam parte também da vida das crianças e, logo, os professores precisam ter maior formação a respeito desse tema para trabalhar corretamente com as crianças. A formação inicial dos professores é essencial a respeito disso. Os professores precisam criar redes ambientais dentro das escolas, que eles possam compartilhar com os outros colegas o que vem sendo feito, o que pode ser feito com as crianças. A gente percebeu que, infelizmente, a educação ambiental na educação infantil ainda comparece muitas vezes de forma incipiente e baseada no senso comum, como eu disse para vocês, que as professoras às vezes colocaram que tudo era lixo, né, e não fizeram a diferenciação entre lixo e resíduo. Por outro lado, elas compreenderam a importância da educação ambiental e a temática do consumo. A gente percebe que é necessário que a Política Nacional de Educação Ambiental e as diretrizes sejam colocadas em prática também no contexto da educação infantil. O grande motivador da nossa pesquisa aí foi colaborar com as discussões aqui na cidade de Presidente Prudente, para que o tema, né, de resíduos e consumo seja maior colocado aí para a vida das crianças, né, e para a formação delas a respeito da educação ambiental e dos resíduos. Bom, é isso. Eu peço desculpas pela conexão, ou até mesmo pela falha, né, do áudio ou do vídeo. Meu e-mail está aí à disposição e agradeço pela oportunidade. Obrigada. Parabéns, viu, Natália? Sem problemas em internet, essas coisas a gente sabe que tem alguns problemas. Mas parabéns pelo trabalho, tá? Eu abro agora para alguns questionamentos. Quem tiver, fique à vontade para fazer. Obrigada, Cibele. Obrigada, Jucimara. Obrigada, Fernanda. Sim, Andressa, nós temos que avançar muito ainda, assim como seu trabalho que contempla as questões étnico-raciais, a educação ambiental ainda precisa também de maior espaço, e isso a gente percebe também no curso de formação de pedagogia. Alguns professores relataram que tiveram formação em educação ambiental numa disciplina de geografia, não era nem uma disciplina específica, né, ou até uma optativa, como vocês apontaram. Então, a gente espera que as nossas pesquisas possam colaborar, né, para melhor estruturação dos trabalhos nas universidades, para que os professores tenham aí a formação para trabalhar com as crianças. Natália, está me ouvindo? Sim. Sibeli, essa conscientização também, eu acredito que nessas propagandas infantis, eu tiro como eu que sou mãe, e que onde há procura, né, há oferta. Então a gente também contribui para que esse lixo, né, que não é, que fique na natureza, né, no meio ambiente, que não se desfaz, né. Então, infelizmente, os nossos filhos assistem e geralmente os pais também contribuem para que a natureza, né, fique do jeito que está. Eu acredito que a conscientização também vem de casa, vem dos pais, a não procurar esses produtos, né? Porque se a gente procura, com certeza vai ter oferta. A gente espera que o trabalho comece com as crianças e que elas possam levar para a família isso, porque para que elas possam ser disseminadoras aí mesmo do conhecimento. É importante
a discussão hoje sobre o consumo. A gente sabe que o meio ambiente ele vem sofrendo muito com a ação nesse meio, né? E a gente precisa ter melhores ações, sermos mais conscientes a respeito disso, porque a gente vive, né, o nosso meio. Então, é muito importante a gente pensar sobre isso. Mais alguma questão? Bom, se ninguém tiver mais alguma questão, poderíamos dar continuidade aí no nosso evento. Tudo bem? Sim, tudo bem. Agradeço, professor Rodrigo, pela atenção e, infelizmente, eu vou ter que sair agora mesmo, que eu disse que eu tinha um teto, né, do horário aqui. Parabéns Desejo um bom novamente, tá, trabalho a Natália? todos. Para você também. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.